Todos nós, brasileiros, aprendemos na escola que somos um povo formado, entre outros, por africanos. Antigamente, eles chegavam à força como escravos à então colônia portuguesa do Brasil e deixaram sua música, sua dança, sua arte, sua fala como legados à nossa cultura. Mas passados alguns séculos, o Brasil se tornou uma potência econômica emergente no mundo e os negócios ultrapassam os limites do país e chegam de volta a lugares onde parte da nossa história começou. No Caminhos da Reportagem de hoje, você vai ver um pouco sobre os brasileiros na África. Missionários, militares, profissionais liberais, grandes empresas, gente que deixou tudo no Brasil para viver no continente africano. 54 países, centenas de etnias e subetnias espalhadas por 30 milhões de quilômetros quadrados, quase 4 vezes o tamanho do Brasil. A África é considerada o mais antigo dos continentes. 500 milhões de anos atrás era o centro do Gondwana, o supercontinente que reunia boa parte das terras do planeta. Aqui também teria surgido o homem contemporâneo, há cerca de 200 mil anos. A África é o lugar do planeta Terra onde é mais visível o choque entre o contemporâneo e o arcaico, onde o percentual de pessoas que têm telefone celular é muito maior do que o de indivíduos alfabetizados. 7 em cada 10 africanos têm o aparelhinho para se conectar com o mundo. Mas entre esses mesmos 10, só 4 sabem ler e interpretar um texto, seja em que língua for. A televisão só começou a ser difundida para valer em boa parte do continente nos anos 80, 30 anos depois de chegar ao Brasil. Automóveis dos mais caros e luxuosos, produzidos em todo canto do mundo, convivem nas ruas com enormes buracos e muita sujeira, mesmo nas áreas mais nobres das capitais. O muito rico e o miserável estão bastante próximos neste continente de quase 1 bilhão de habitantes. No início dos anos 1960, quando começou a onda de independência das colônias europeias na África, até agora, muita coisa mudou. Hoje, vários países africanos têm crescimento econômico acelerado, muito acima da média mundial, de 3,5% ao ano. Um crescimento que pouco inclui os mais pobres, mas que é visível e atrai estrangeiros, inclusive os que vêm de uma emergente potência econômica mundial que está logo ali do outro lado do Atlântico. Cerca de 40 mil brasileiros vivem hoje no continente africano, trabalhando em grandes corporações brasileiras, em missões militares ou mesmo na condição de profissionais autônomos. O jornalista Valério Azevedo, que trabalha em uma agência de comunicação, há 20 anos vive viajando da África para o Brasil e daí para cá. Para ele, a experiência dos brasileiros tem muito valor aqui. Coisas que no Brasil são corriqueiras, aqui estão começando. Você vem a um país da África, se depara com uma realidade onde as pessoas estão ávidas por conhecimento, por crescimento, elas querem fazer, mas não sabem como. Há brasileiros em número expressivo em mais de 20 países da África e embaixadas do Brasil em 37. Os nossos maiores contingentes populacionais na África estão em Angola, com cerca de 20 mil pessoas, e aqui em Moçambique, onde vivem quase 4 mil brasileiros. No Brasil, nós não fazemos ideia da influência que exercemos há muito tempo sobre os outros povos que falam português. O Brasil é um país bonito, enorme, cheio de riqueza. O Brasil é um país espetacular, um país amigo, né? Amigo de Moçambique. É um país alegre. Eu já estive lá uma vez, gostei muito. E adoro. Adoro o Brasil. O Brasil é um país lindo, por acaso eu adoro o Brasil. Tenho muitas amigas brasileiras no Facebook. Para mim, o Brasil é um país bonito, maravilhoso. Dá a impressão que o Brasil só está agora em Moçambique, pós-independência, com essas relações, do incremento das relações comerciais. Kalani da Silva é escritor e professor universitário de literatura e cultura africana em Moçambique. Ele lembra que as relações Brasil-África são bem mais antigas do que se pensa. 8 inconfidentes do Brasil foram enviados para Moçambique. Não foi só Tomás Gonzaga, que era o mais nomeado, o mais conhecido. Foram 8. Vieram aqui, constituíram família e deixaram aqui. Depois da independência do Brasil, em 1822, isso é importante, alguns
setores da vida político-cultural angolana. E também hoje está a ser provado alguns setores da vida político-cultural ligados ali ao Vale do Zambés, à ilha de Moçambique, queriam que Angola e Moçambique se transformassem em colónias do Brasil e não colónias portuguesas. O advento da literatura moçambicana de língua portuguesa tem a ver muito, e efetivamente, e hoje está provado que sim, com a literatura brasileira. Sobretudo aquela literatura feita depois da Revolução, do modernismo, da época moderna da Revolução, da literatura brasileira, do advento da Semana da Arte Moderna de São Paulo. Segundo Kalani, o chamado romance nordestino marcou toda uma geração de escritores africanos de língua portuguesa. Muitos escritores moçambicanos já confessaram em entrevistas publicadas que os escritores brasileiros, fundamentalmente o Jorge Amado, o Graciliano Ramos e outros escritores nordestinos, influenciaram politicamente as suas atitudes em relação ao contexto político em que se vivia. De tal modo, as pessoas podem não acreditar no Brasil, Jorge Amado era proibido em Moçambique. Em 1975, ano da independência de Moçambique, o Brasil vivia sob ditadura militar. Moçambique tornou-se uma república socialista e acolheu exilados brasileiros, gente como o ex-ministro da Justiça e hoje governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Muita gente trabalhou aqui, deu aulas nas nossas universidades, na verdade, e contribuiu decisivamente para preenchermos vazios logo após a independência. Nós temos um grande homem de cinema, que é moçambicano e que é brasileiro, que é o Rui Guerra, que esteve aqui várias vezes, esteve aqui neste mesmo pátio onde nós estivemos aqui o ano passado, já tinha feito 80 anos, esteve cá connosco. Ele foi diretor, depois da independência, do nosso Instituto de Cinema. E foi o cinema que atraiu Chico Carneiro para a África, 30 anos atrás. O Brasil ainda era uma ditadura, estava começando a caminhar para o fim da ditadura, mas ainda era uma ditadura. Ele foi um de vários profissionais que vieram do Brasil para Moçambique no grupo de Rui Guerra para dar início ao cinema de um novo país que surgia no mundo. Eu vim para cá para fazer um trabalho de uma empresa produtora de filmes durante um ano. E já lá se vão 29 anos e meio. Olha, entre outras coisas, eu faço parte de um livro. Tem uma obra aqui publicada por um pesquisador belga que é sobre Moçambique e já virei história. Antes mesmo de chegar ao país, Chico Carneiro foi surpreendido por notícias nada animadoras. Eu me lembro quando eu saí de Castanhal, no interior do Pará, de ônibus, para ir para o Rio de Janeiro, para pegar o avião para vir para Moçambique. Quando eu cheguei em Brasília, para trocar de ônibus, eu vi na manchete do jornal: aviões sul-africanos bombardeiam Maputo. Aí eu disse, é para aí que eu estou indo criar meus filhos, né? A Guerra Civil em Moçambique durou 16 anos, só terminou em 1992. Mesmo assim, Chico encarou o desafio e não se arrependeu. Você tinha um país em guerra, um país com a economia embaixo, mas a vida aqui era, pelo menos aqui em Maputo, era uma vida de uma segurança que nenhuma cidade brasileira na época era mais segura do que Maputo. Era de uma tranquilidade africana, né? Eu fui ficando porque as coisas foram se encaminhando para esse ficar, né? Mas eu acho que uma das coisas fundamentais para esse ficar foi gostar de Moçambique. Porque não ficaria aqui se não gostasse, se não me sentisse bem. Quando eu vim para cá, eu tinha 2 filhos e eles eram pequenos. Um tinha 3 anos, o homem, e a mulher tinha 2 anos. Então também era um lugar bom para criar filhos, né? Era um lugar tranquilo e de certa maneira continua sendo. Era uma oportunidade também de conhecer um país africano e um país socialista. Isso me possibilitou fazer uma coisa que era aquilo que eu sempre quis fazer filmes. Então era quase que um paraíso. Então vi e fiquei. Eram difíceis aqueles tempos na África. O Brasil já tinha comércio e indústria desenvolvidos, mas no continente africano tudo era diferente. Existia uma loja aqui que chamava de Loja Franca, que era um supermercado comum, mas que só vendia em dólar. Então, quem tinha acesso a dólar, ou seja, os estrangeiros, comprava as coisas ali na loja. O resto da população se abastecia através do famoso cartão de abastecimento, que era o racionamento da comida mensal. As comidas desapareceram, você não ia comprar nada em nenhuma loja que não tinha nada para vender.
Mesmo nos mercados, aqui chamam bazar, no mercado também não tinha. Você tinha que fazer amizade com a vendedora do bazar, deixar a tua cesta lá de manhã, voltava 2 ou 3 horas depois e levava a cesta para casa, não sabia o que tinha dentro. Chegava lá, pagava para ela e depois eu ia ver se tinha tomate, se tinha repolho, enfim, qualquer verdura. Nestes 30 anos, Chico ajudou a formar uma geração de cineastas moçambicanos. Fez inúmeros filmes, a maioria documentários. A violência que vamos relatar em 8 videoreportagens atravessa todas as classes sociais, todas as raças ou etnias. E ele continua em atividade, fazendo filmes em Moçambique e na Amazônia brasileira, sua terra natal. A minha vida é aqui, mas a minha vida cinematográfica é dividida entre aqui e o Brasil. Com a internet aí, meu amigo, você não precisa mais estar fisicamente num lugar para fazer um trabalho naquele lugar. E essa ponte África-Brasil, para mim, eu acho ela é muito enriquecedora. Este ano de 2012 eu estou preparando um documentário sobre o uso da terra em Moçambique. Esse ano faz 15 anos que foi promulgada a lei da terra, então é um filme para documentar como é que está sendo o uso da terra. Chico Carneiro, por hora, pretende mesmo continuar vivendo em Maputo. A minha filha vive aqui, eu tenho um neto que é moçambicano, então a vida continua, né? No próximo bloco, você vai ver que as empresas multinacionais brasileiras já descobriram a África e que cada vez mais gente e ideias vindas do Brasil atravessam o oceano e desembarcam em terras africanas.